Fala, meu povo! A temporada na Inglaterra começou diferente do que ela terminou, né? Porque a temporada foi encerrada com uma vitória do Manchester United sobre o Manchester City em Wembley, Copa da Inglaterra, e nessa temporada ela começa com uma vitória do Manchester City sobre o Manchester United em Wembley, aí a Supercopa da Inglaterra. Cá entre nós, é um título que vale muito pouco, né? Vale quase que só estatisticamente. Temporada passada, por exemplo, o Arsenal ganhou. Ninguém fala que o Arsenal salvou a temporada porque ganhou a Supercopa ou que o Arsenal saiu do jejum de títulos por conta da Supercopa. Hoje a gente viu que a decisão foi para os pênaltis, o Akanji fez o gol da vitória e ninguém vai abraçar o Akanji e sair correndo do meio campo para lá para comemorar efusivamente um título de Supercopa. É o primeiro jogo oficial da temporada, então assim, muitos garotos ainda, jogadores poupados no banco de reservas. O Bernardo Silva começou no banco, o De Bruyne começou no banco também, o Manchester United também fazendo rotações do seu plantel, enfim, um jogo diferente. Me chamou a atenção que o Manchester United para mim foi melhor do que o Manchester City, eu acho que merecia a sorte melhor, teve mais chances claras de marcar, até quando não foi uma chance assim tão clara, por exemplo, no primeiro tempo, tem uma boa jogada do Diallo pela direita com o Casemiro, ele cruza, e o Mason Mount, que jogou de falso 9, e não gostei dessa opção que fez o Erik ten Hag, não aparece para finalizar, mas é uma muito boa jogada, já estava sem goleiro, se ele aparecesse era basicamente só tocar na bola e não chegou. O Manchester City teve uma boa jogada só no primeiro tempo, que nem foi uma jogada construída, é um roubo dentro da grande área e uma bola chutada na trave. Me chamou a atenção também, bom jogo do Casemiro, para mim foi um dos melhores jogadores em campo, apareceu muito bem como um meio armador, dando passes em profundidade, perto da grande área, ajudando a armar jogadas de perigo. Teve uma outra jogada que ele armou no primeiro tempo também, que acho que o Rashford acaba finalizando mal cruzado. No segundo tempo, mais bolas longas do Casemiro, o Manchester United contra-atacou bem, teve um gol anulado do Bruno Fernandes, teve uma outra chance, praticamente um cara a cara do Bruno Fernandes também, que ele vem chegando a marcação e na hora de finalizar ele não tem tanto ângulo assim, acaba batendo para a defesa do Ederson, e muito pouquinho do Manchester City. O Pep Guardiola começou a temporada com os desfalques dos jogadores que estavam na Euro ainda, né? Então, os jogadores que chegaram até a final, Kyle Walker, John Stones, ainda não estão disponíveis. O Manchester United já usou o Mainu, que estava com a Inglaterra também, mas o Manchester City começou mais devagar. E ele escalou o Oscar Bobb pela direita, o Doku pela esquerda. Me dá a sensação que o Manchester City quer mudar um pouco a sua forma de atacar para ter pontas de mais 1 contra 1, ter mais drible na parte final do campo. Porque na temporada, por exemplo, que ganhou tudo, né? Que ganhou o triplete, e nessa temporada, inclusive, faltou a Supercopa para ele ganhar todos os títulos, porque ele ganha a Copa da Inglaterra, ganha o Campeonato Inglês, ganha a Liga dos Campeões, ganha a Supercopa da Europa, ganha o Mundial de Clubes e faltou ganhar a Supercopa na temporada passada da Inglaterra para ganhar o sextete, ganhar os 6 títulos, coisa que só Barcelona e Bayern de Munique já conseguiram fazer. Enfim, esse Manchester City, de 2 temporadas atrás, jogava com Grealish de um lado e com Bernardo do outro, são pontas de pouco 1 contra 1, não são caras de dar uma bola para eles vão driblar, vão para cima, até eventualmente vão fazer isso, é lógico, mas não se espera disso deles a todo momento. Então, tinham pontas mais de segurar jogadas, de atrair jogadores para essa bola rodar e ter espaço por dentro, para De Bruyne, para Rodrigo, para Haaland também, para chegarem em uma faixa central do campo menos ocupada pela marcação, né? Porque se tem que ir 2, 3 jogadores no Grealish no lado do campo, tem jogador sobrando em outra área do campo. Enfim, sensação é que com o Doku e com o Oscar Bobb o time quer concentrar mais jogadores no meio e entregar a ponta para esses caras atacarem, mas tirando uma jogada muito bonita do Doku no primeiro tempo, muito pouco dos dois. No segundo tempo entrou o Savinho, canhoto na esquerda, mais para abrir o campo, chegou a fazer 2 cruzamentos de perigo. A jogada do gol, o Savinho vai um pouco anarquista, né, nesse esquema do Guardiola, que praticamente não se troca de posição e ele vai conduzindo da esquerda para a direita, acaba fazendo passe e o Bobb cruza para o Bernardo Silva fazer 1-1 já aos 45 do segundo tempo. Mas o Manchester City não tinha muito claro, eu senti que não tinha muito claro como queria atacar. Isso não quer dizer nada para a temporada, né? O time normalmente faz quase 150 gols por temporada, o que é muito bom, tem um ataque muito potente, mas pareceu pouquíssimo inspirado. Normalmente a gente sabe como que quer atacar, né? E como que constrói os mecanismos para atacar. Falei aqui disso do Grealish, do Bernardo, ou de ter muitos jogadores por dentro, para a ponta ficar mais livre, né, com menos jogadores dos lados do campo, tanto que nem usou lateral, atacava praticamente num 3-2-5, mas com os 2 pontas de muito 1 contra 1.
mas atacou muito mal o City, muito pouquinho mesmo no Manchester City. O jogo acabou indo para os pênaltis e o City levou a melhor sobre o Manchester United. O Manchester United está fazendo contratações, está chegando o Mazraoui, está chegando o Matthias de Ligt também. Eu acho que o Manchester United tem que contratar médicos, fisiologistas, fisioterapeutas, talvez preparadores físicos, enfim, tem que parar de machucar jogador no Manchester United, que já começa a temporada com o Højlund machucado, com o Yoho, contratado recentemente machucado, com o Antony machucado, enfim, muitos jogadores que se machucam no Manchester United, e durante a temporada passada a gente viu jogos de 10, 11 desfalques. Então tudo bem que cheguem jogadores, eu acho que De Ligt e Mazraoui melhoram bem o time, o Wan-Bissaka já foi pro West Ham, mas eu acho que precisa que esses caras entrem em campo, né? Esses caras precisam estar saudáveis para jogar, e não é isso que a gente viu no Manchester United de temporada passada. Acho que bons jogadores já tem. Se esses caras conseguirem ter ritmo, continuar em campo e tal, acho que tem condição de ter também um bom time. A chegada do De Ligt, principalmente, acho que é um muito bom reforço para a defesa. Hoje jogou com Evans e Maguire, é uma defesa que controlou muito bem o jogo, é verdade, mas que é complicada para se afrontar a temporada toda com eles. Ainda tinha Lisandro Martins, o Diogo tá machucado, mas a chegada do De Ligt eu acho que é muito boa para o United, mas tem que parar de machucar jogador. Os caras têm que estar mais saudáveis para entrar em campo. E do Manchester City, por enquanto, só a chegada do Savinho, saída do Julian Álvares, não tem nesse momento um reserva pro Haaland, né? Não tem um jogador minimamente de característica parecida com o centroavante se o Haaland não puder jogar. Por outro lado, pelos lados do campo, tem Bernardo, Savinho, Oscar Bob, do outro lado tem Grealish, pode ter o Savinho também na esquerda, Doku. É um time de muitos jogadores de lado de campo, aí pode jogar Bernardo por dentro, De Bruyne por dentro também, não jogou o Rodrigo hoje. Enfim, tem mais opções de meio e de lado de ataque do que de centro de ataque. Com a saída do Julian Álvares, veremos se o Manchester City vai ao mercado ou não. A temporada só começou, 18 títulos do Manchester City desde que o Guardiola chegou. É algo muito positivo mesmo, é o que eu estou falando, né? Supercopa vale mais por isso, pela estatística, do que pelo fato em si. Mas 18 títulos desde a chegada do Guardiola, que está indo para a sua 8ª temporada, realmente são muitos títulos, é um domínio muito grande do futebol inglês, chegou a ganhar também na Europa, mas especialmente um domínio muito grande do futebol inglês. No final de semana que vem começa a Premier League. Final de semana que vem começam praticamente todos os campeonatos nacionais, né? O francês, o espanhol, o inglês. A gente já teve o início do campeonato português também. E no meio de semana começa também a temporada europeia com Real Madrid e Atalanta, Supercopa da Europa. Esse vale mais, é um torneio de mais prestígio do que a Supercopa da Inglaterra. Esse torneio realmente vale mais para os que disputam. E a gente vai acompanhar tudo na TNT e na Max também, quarta-feira, a partir das 2h30 da tarde, meu povo. Então vocês façam o favor de ficar ligados com a gente.